esse é o programa Mulheres que Vencem, que está entrando no ar para alegrar o seu dia. É isso mesmo. Fica conosco, porque hoje teremos muitas atrações, tá? Importantíssimas. Eu sou a Cláudia Reimão e te convido a não sair daí, porque daqui a pouquinho eu vou ter aqui um bate-papo com a doutora Eduarda Vanderlei e nós vamos falar sobre dependência emocional. Isso mesmo. Nós vamos falar a respeito do assunto e você vai ficar aí ligadinho. Teremos também o quadro A Novela da Vida Real, que sempre nos traz, testemunhos de pessoas que foram abençoadas através do poder de Deus. E, inclusive, eu peço para que você assista, porque é vendo, aquilo que Deus fez na vida de outras pessoas, nós também vamos nos encorajar a lutar por aquilo que nós tanto queremos. Esse é o dia que o Senhor fez, então se alegre nele, porque aquele que cuida dos nossos dias, com certeza, vai abençoar esse também. Talvez você está dizendo que está difícil, que a coisa não está dando certo, que problemas têm caído aí na sua cabeça. Tenha certeza, respire fundo, que há um Criador nos céus e na terra que cuida de cada um dos seus filhos e que com certeza vai fazer na sua vida também o diferencial. Vem comigo, porque o programa Mulheres que Vencem está iniciando agora. Infelizmente, a violência à mulher no nosso estado tem crescido assim de forma alarmante, E a gente sabe que alguns parceiros têm encontrado nessa mulher uma dependência emocional dele. Por isso e também por outros motivos, eu trago aqui comigo a psicóloga Eduarda Vanderlei para que a gente venha fazer aqui um bate-papo sobre esse assunto tão importante. Doutora, muito bom dia, com alegria que nós te recebemos aqui. Eu queria que você falasse aí para o nosso público como você definiria a dependência emocional? Bom dia, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. É muito importante estar aqui. Dependência emocional, assim como temos outros tipos de dependência, ela não é só em relacionamento amoroso. Ela também pode ser entre amigos, familiares e também em relacionamento amoroso, E também temos a dependência financeira. É sempre que nos encontramos, nos deparamos em estar, de fato, muito dependente de forma excessiva à aprovação, ao amor, à validação do outro. Quando essa preocupação é em excesso, a gente fica em função disso, a gente está, então, no que chamamos de dependência emocional. A primeira dependência emocional, vamos dizer assim, que ela acontece na infância, doutora? Aquele serzinho indefeso que conta com a sua mamãe, a provedora ali do seu alimento. Porém, quando esse indivíduo ele cresce, infelizmente ele pode ter essa dependência que se torna maléfica para ele. A gente vê muitas mulheres falando assim, sem esse homem eu não vivo, eu não sei o que vai acontecer se um dia eu perdê-lo, Mas eu queria que você falasse aqui pra gente quais são os sinais mais comuns, de que uma pessoa está em um relacionamento abusivo de dependência emocional. Sim, é perfeito o que você colocou. A gente já nasce nessa necessidade de estar vinculado ao outro. É diferente de alguns animais, por exemplo, quando a gente nasce, a gente precisa 100% do cuidado do outro. A gente nasce biologicamente para estar vinculado. Então, depender do outro é uma necessidade lá atrás. Precisamos de necessidades básicas que precisam ser supridas. Porém, depois a gente precisa equilibrar essa dependência e não estar à mercê 100% do outro. Então, quando é que eu percebo que isso está em excesso na minha vida? Quando, de fato, eu não sei mais quem eu sou sem aquela pessoa. Eu não sei mais o que eu gosto de vestir, o que eu gosto de comer. Eu não sei mais colocar limites nas relações ou então nessa relação amorosa que eu posso estar. Quando eu me preocupo de forma excessiva se o outro vai aprovar as minhas atitudes, se o outro vai me amar do jeito que eu supostamente estou mostrando quem eu sou. Então, quando eu me vejo nessa preocupação que me leva realmente ao adoecimento, ao sofrimento, eu estou nessa dependência de forma disfuncional, de forma excessiva, que não é saudável para nós. Todo excesso não é legal. Todo excesso não é legal. Doutora, quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento dessa dependência? Existe algum fator? A pessoa já nasce assim, carente, vamos dizer assim, com algum predisposto para essa dependência emocional? Então, a gente já nasce para ser vinculado ao outro,
né? Precisamos aí de algumas necessidades para serem cumpridas e supridas lá na infância, e alguns fatores influenciam a gente estar nessa dependência de forma excessiva. Então, por exemplo, se uma criança ela está acostumada a conviver vendo e sentindo umas emoções na casa dela, vendo casos de violência com a mãe, quando ela vê que a postura de quem convive com ela, de quem cuida dela, é uma referência para a dependência do outro, dependência financeira, dependência emocional. Então, essa criança vai trazer alguns comportamentos e sensações que ela vai achar comum, normal ter, agora no adulto. Então, é um dos fatores também, a gente pode pensar no que eu estou trazendo no meu inconsciente lá de trás da minha infância. Ter autoestima baixa também pode ajudar, contribuir na dependência. Quando eu não tenho dependência financeira, então fica mais fácil também entrar numa dependência emocional. A gente tem muito casos, né, doutora, de mulheres que não têm uma fonte de renda e tem o marido ou o companheiro ali como seu provedor. Infelizmente, ela insiste naquela relação ali, Sim. porque sabe, né, se eu terminar essa relação aqui, o que é que vai ser de mim? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Onde é que eu vou morar? Isso. Infelizmente, fica insistindo ali naquela situação. Sim, a gente até orienta que essa mulher, mesmo que a gente só fale que não é só de dependência emocional, mas também ela sempre busque ser independente, procurar um curso. Claro que muitas vezes não é fácil a rotina de uma mulher cuidar dos filhos, da casa e etc., mas que ela sempre procure essa dependência financeira, porque já ajuda a ela se libertar mais dessa prisão sem grade que é viver nessa dependência emocional. Sim. E quais são os fatores, doutor, os impactos, na verdade, da dependência emocional na estima e também na saúde? Sim. A gente pode desenvolver quadros de transtorno de ansiedade, depressão. Obviamente, essa mulher não se vê da forma que ela é, porque se ela está nessa relação abusiva e ela tem essa dependência, aos poucos, essa pessoa com quem ela está se relacionando vai minando a autoestima dela, vai invalidando o discurso dela. Ela acha que se acabar essa relação, ela não vai ter outra relação, não vai ter uma relação saudável. Então, inúmeros fatores aí, consequências ruins para a saúde dela, a gente pode pensar. Então, ela pode, de fato, achar que nenhum relacionamento dela vai ser saudável, vai respeitar ela, e ela entrar nesse sofrimento. E vários quadros de adoecimento vêm através dessa relação abusiva e dessa dependência emocional. Quando a gente fala em dependência emocional, né, a gente pensa logo um relacionamento romântico, né, entre marido e mulher, namorado, mas existe também outras dependências, né, familiar. Sim. E o que mais, Sim. doutora? Como a gente vive se relacionando, né, seja no trabalho, nas amizades, na família, relacionamentos amorosos, então a gente sempre vai estar lidando com a relação com as pessoas. Então, qualquer relação que eu tenho com outra pessoa, ela pode ser e trazer essa dependência de forma excessiva. Então, tem adultos que não conseguem se desvincular dos próprios pais, porque não se sentem capazes de lidar com as próprias frustrações. Então, eu posso ter uma amiga que eu não sei me desvincular, eu posso ter esse relacionamento amoroso que eu não sei encerrar, né, esse ciclo. Então, eu posso ter diversas formas de estar nessa dependência com todo mundo que eu venha a encontrar na minha vida. Como um dependente emocional, doutora, ele pode dar a volta por cima, ele pode se libertar dessa situação? Pode sim. A gente sempre vai aconselhar, né? Eu, enquanto psicóloga, também vou sempre estar falando para fazer terapia. Procurar ajuda profissional, procurar sua rede de apoio. Então, de fato, se você tem alguém para contar, né, suas vulnerabilidades, ir atrás dessa pessoa, fazer curso, fazer o que for possível para a sua dependência financeira, para que diminua essa força da dependência emocional também. E, de fato, sempre haver esperança, porque há esperança. Com certeza. Eu costumo dizer, dependente somente do Senhor nosso Deus, né? Porque Ele é o nosso provedor, dependente somente dele. Doutora, amei o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que foi esclarecedor para muitas pessoas que estão aí do outro lado. Então, eu quero que você passe, por favor, seu contato, né? Para essa pessoa que diz, eu quero ajuda profissional, eu quero ir ao consultório da doutora Eduarda, por gentileza. Obrigada pela oportunidade. Meu contato é
996595343. Também pode me encontrar no Instagram e dizer que você não está sozinha, você não está sozinho, né? A dependência também acontece com homens e mulheres e procurar ajuda nunca é tarde. É isso aí, gente. Esse bate-papo de hoje foi sobre isso, dependência emocional. Não seja dependente de ninguém, não. Pelo contrário, liberte-se disso. Eu tenho certeza que a doutora vai poder lhe ajudar. Aqui no rodapé do seu televisor vai estar o contato da doutora, o telefone que ela passou e também o Instagram dela, tá? Entra lá, inclusive, ela tem muitos vídeos, assim, esclarecedores, maravilhosos. Vai lá, começa a seguir ela e procure, você que precisa de ajuda, não fique aí sofrendo, não fique aí retendo, né, todo esse sentimento, para que você não venha adoecer mais e mais e gere uma situação mais complicada. Procure ajuda, porque eu tenho certeza, a partir do momento que você reconhece esse desafio, esse problema que você está enfrentando, procure ajuda, você tem com certeza muitas possibilidades a mais de se ver livre deles, tá bom? A doutora Eduarda, ela vai estar esperando por vocês, né? Procurem ela. Nós vamos ficando aqui no quadro Bate-Papo com o Especialista e eu vou chamar a... Voltamos e nada melhor do que começar o seu dia assistindo, ouvindo, né, armazenando no seu coração coisas boas, louvando, adorando, não é verdade? O louvor é sempre muito importante para que a gente alegre a nossa alma. Eu ouço muitas mulheres falando, mãe Cláudia, olha, aquele dia que eu vou arrumar a casa, fazer aquela faxina geral, eu aumento o som lá, coloco um louvor e aí eu vou fazendo, parece que vai me dando mais forças, né, mais energia para continuar todo o trabalho, toda a rotina do lar. E é isso aí, né? Como o povo fala lá fora, quem canta os seus males espantam, imagine quem louva, porque o louvor, né, é uma oração cantada ao Senhor nosso Deus. A gente está ali bendizendo o seu nome, falando das suas maravilhas, das suas proezas através do louvor. É muito importante, né? Então vamos lá, o nosso programa Mulheres que Vencem na Graça de Deus, né? É um programa abençoado, especialmente feito para você, mulher que está aí do outro lado assistindo, que quer colocar no seu coração palavras positivas, muito mais, aliás, do que palavras positivas, né? Palavras abençoadas. O homem é aquilo, né, que ele come, os nutricionistas costumam falar. E o nosso espiritual não é diferente, não. O nosso ser espiritual é aquele do que ele se alimenta. Se você já amanhece, né, vendo notícias aí conturbadas, notícias, né, houve um acidente, morreu fulano, morreu ciclano, houve um assalto, houve isso, você já começa o dia perturbado, não é verdade? Não quer dizer que você vai viver alienado ao mundo, não. Mas muitas vezes pessoas adoecem. Por quê? Porque só tem se alimentado, porque só tem ingerido mais notícias, coisas ruins que não é nem necessário. Para quê? O que é que você vai ganhar com isso? Pelo contrário, só vai se entristecer. Por isso, fica conosco, porque daqui a pouquinho eu vou ler, fazer a meditação aqui da palavra para vocês, tá? E a gente vai encontrar na palavra do Senhor nosso Deus subterfúgios, forças, né? Vamos encontrar aí, vamos dizer assim, um caminho para que a gente venha a seguir. Muitas pessoas, elas têm alimentado o seu espírito, como eu falei, com coisas negativas, mas você não, você vai se alimentar com a palavra do Senhor nosso Deus. Então, vamos deixar de falar muito, né? Falar aqui da boca para fora o que eu estou falando e vamos falar a respeito da palavra de Deus, porque essa sim é aquela que te fortalece e te coloca de pé. Se você tiver a sua Bíblia aí nas suas mãos, abra ela no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 20. Aí você pode falar, irmã Cláudia, eu não tenho Bíblia aqui não, talvez eu estou no trabalho, eu estou aqui na casa de um amigo, eu estou aqui em tal canto, eu não tenho Bíblia aqui, não tem problema não, você vai ouvir. Afinal, a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a santa palavra do Senhor nosso Deus. Eu intitulei a nossa mensagem hoje como, olha o título, aquele que ouve a instrução do Senhor, ele não perecerá, pelo contrário. Então vamos lá. Provérbios capítulo 16, versículo 20 diz o seguinte: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será o quê?
bem-aventurado. Vamos lá, vamos destrinchar esse versículo aqui, que é pequenininho, um versículo só, mas tem muita informação pra gente. Olha só, quando ele diz, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, ele quer dizer que existem pessoas que atentam, mas não de forma prudente. Você já viu aquela pessoa, né, que vai no médico, o médico passa uma receita ali para aquela pessoa que está precisando de uma medicação e fala, olha só, essa medicação tal, você tem que tomar 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas. E aquela pessoa sai do consultório médico, passa na farmácia, adquire aquela medicação. No primeiro dia, ela toma ali certinho. No segundo dia, eu esqueci, olha só, era para tomar de tal hora, eu não tomei, e agora? Já começa falhando. No outro dia, ela larga aquele remédio de lado e nem toma. Vai surtir efeito? De maneira nenhuma. E assim também a palavra do Senhor nosso Deus. Quantas são as pessoas que dizem que servem a Deus, que obedecem a sua palavra, mas de forma não, como diz aqui, prudentemente, né? De forma inércia. Ela só faz aquilo que ela quer. Deus, ele dá ali um mandamento para aquela pessoa, ele dá uma instrução, mas ela não segue à risca, pelo contrário, ela só faz aquilo que dá na telha, ela só faz aquilo que não custe muito para ela. Então Deus vai poder se mostrar, Deus vai poder se realizar na vida dela 100% daquilo que ela precisa, daquilo que ela necessita. Deus vai poder dar a ela aquilo que ela tem orado, pedindo. Infelizmente não. Por quê? Porque essa pessoa só está fazendo de forma ali, pouquinho. Eu não quero fazer isso não. Eu não vou fazer isso não. Isso está muito pesado. Às vezes o Senhor fala ao nosso coração que nós devemos o quê? Liberar perdão para alguém, mas nós não fazemos. Nós continuamos ali, não. Ela fez tal coisa comigo, então não perdoo ela. Eu morro, mas não perdoo. Isso está certo? Não está. Porque enquanto você não perdoar, você também não será perdoado. Como é que Deus pode liberar perdão para a tua vida se você é aquela pessoa que tem armazenado no seu coração somente coisas más, que não tem liberado perdão? Aí você pode falar, pastora, olha, você não está na minha pele não. Você acha que é fácil passar por tudo que eu passei? Aquela pessoa fez comigo na minha infância e continua, permanece me tratando mal, permanece fazendo coisas más para mim. É fácil perdoar? Olha, nós somos humanos, né? E todo ser humano, ele é sujeito a falhas e sujeito a limitações. Porém, quando eu e você andamos com o Senhor nosso Deus, Ele nos dá força para esquecer tudo aquilo que fizeram contra nós. Não é esquecer daquela amnésia, você não se lembrar mais do que aconteceu, não. Mas é para você ter paz com aquela pessoa. E quando a gente fala em perdoar, muitas pessoas, elas erram um pouquinho aqui, tá? Elas confundem as coisas, elas acham que perdoar é esquecer e permanecer ali convivendo com aquela pessoa. Não. Muitas vezes você perdoa, você não quer mal àquela pessoa, você não tem mais raiva, não vem mais gosto de sangue na tua boca quando você lembra daquela pessoa, lembra do ocorrido. Porque tem pessoas que é assim, né? Eu já ouvi pessoas falando, olha, aquela pessoa, quando eu penso nela, fez tanto mal contra mim que me dá, olha, uma ira e até gosto de sangue eu sinto na minha boca, tá amarrado. Mas infelizmente isso acontece. Permita-se perdoar, peça ao Senhor nosso Deus, talvez está difícil, talvez é uma situação que, olha, foi complicado, mas não é impossível para o Senhor nosso Deus. Tudo aquilo que nós não podemos fazer, a gente pede ajuda ao Senhor nosso Deus e Ele nos ajuda para que a gente venha a fazer, para que a gente venha a liberar esse perdão. Quando você não libera o perdão, olha só que eu comecei com um assunto, mas o Espírito Santo me dirigiu agora por esse, a falar pelo perdão para você, é porque talvez não, com certeza existe alguém aí do outro lado passando por essa situação, que precisa ouvir essa palavra, que precisa pedir a intervenção divina para que ela venha a perdoar. Porque enquanto você não perdoar essa pessoa, é como se você ficasse ali escravo desse sentimento. Muitas bênçãos ficam retidas na sua vida porque você está com seu coração aí escuro, armazenando esse sentimento. Então não faça isso. Faça tudo aquilo que o Senhor quer que você venha a fazer. E Ele fala aqui na palavra, o que atenta prudentemente para a palavra achará o quê? O bem.
O que é que a gente precisa? O que é que a gente necessita? O que é que está faltando na nossa vida? Vamos buscar ao Senhor nosso Deus. A palavra de Deus fala lá no livro de Gênesis que a terra passou por uma situação tão difícil, onde havia fome. E o filho, né, do nosso patriarca na fé, Abraão, o filho dele chamado Isaac, ele pensou até em descer ao Egito para quê? Para buscar comida, para buscar alimentação. Mas a instrução do Senhor nosso Deus foi: não desças ao Egito. Muitas vezes nós queremos solução para os nossos problemas, mas queremos agir de forma errada, cobrir um erro com outro erro, fazendo coisas que não agradam ao Senhor nosso Deus. Mas nós entendemos nessa passagem que eu falei até do Isaac, a partir do momento que ele resolveu não descer ao Egito, não buscar ajuda naqueles que eram, vamos dizer assim, inimigos do povo de Deus, a buscar ajuda naquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, Deus entra com providência. É quando você diz: nossa, está me faltando, está complicado, mas eu confio em quem? Eu confio em Deus, que Ele vai resolver, que Ele vai prover em meu favor. Nós temos que ser dependentes totalmente e exclusivamente do Senhor nosso Deus, dependentes daquele que tem o poder de fazer as coisas, mas de maneira correta. Não é fazendo de maneira errada, não é burlando a palavra do Senhor nosso Deus, não é praticando o pecado que a gente vai encontrar paz para as nossas vidas. Quantas são as pessoas aí, né, que não têm paz na sua vida, que não têm aí encontrado, né, uma vida tranquila, uma vida, né, ali onde tudo está dando certo, elas tentam buscar conforto, elas tentam buscar subterfúgios naquilo que é errado. Faça isso não. Muitas pessoas procurando, né, de forma errônea, vencerem na vida. Aquilo que o mundo dá, aquilo que o mundo oferece para nós é tão passageiro. A eternidade é além de tudo isso que a gente está vivenciando aqui. A eternidade, ela é real e acontecerá. O Senhor, Ele voltará para buscar a cada um dos seus filhos. Existirá um tempo que não haverá mais tempo de buscar ao Senhor nosso Deus. Mas quando chegar esse tempo, aonde é que você vai se encontrar? É com o Senhor nosso Deus ou é lá do outro lado? Eu tenho certeza que você quer um encontro real, verdadeiro, que você quer permanecer toda a eternidade ao lado do Deus Pai. Então faça as coisas de maneira correta, faça as coisas de acordo à palavra. Muitas vezes vai ser dolorido, vai ser pesado, né? Abrir mão do erro, abrir mão do pecado, porém o Senhor, Ele recompensa a cada um dos filhos seus. Não há nada impossível diante dele, pelo contrário. E por falar em impossibilidade humana e possibilidade divina, eu quero te convidar a participar das nossas reuniões, especialmente a reunião de domingo. Daqui a pouquinho a gente volta para a palavra, mas eu não posso deixar de fazer esse convite. Domingo é aquele dia especial onde nós estamos na casa do Deus Todo-Poderoso, é o dia dos filhos do Senhor nosso Deus. E nós estamos num propósito de fé muito abençoado, né? A palavra de Deus fala que havia uma mulher que há mais de 12 anos jazia, né, com uma doença, uma enfermidade, ela perdia muito sangue, já estava fraca, já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, né? Ela ouvia ali um dizer: olha, procura fulana, que fulana vai te ajudar. Ela ia lá até fulana, mas infelizmente fulana não pôde trazer cura para o corpo dela. Aí vinha outra pessoa e dizia: olha, mas se você fizer determinada coisa, se você tomar tal e tal remédio, tal chá, vai dar certo. Infelizmente, ela permaneceu aí 12 anos lutando e sofrendo. Imagine só, uma mulher perdendo sangue há mais de 12 anos. Como é que ela estava? Fraca, né? Sim, à beira da morte, vamos dizer assim. Mas a palavra fala que um dia ela ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. E aí está a diferença em recorrer àquilo que não é certo, que não é verdadeiro, e recorrer ao Pai das luzes, aquele que tem o poder de trazer de volta à vida. E falavam para aquela mulher que havia ali um certo Jesus, um homem que operava milagres, maravilhas e prodígios. Ele curou cego, ele ressuscitou mortos, ele fez tantas coisas. E essa mulher um dia decidiu sair da sua casa determinada, disse: ela no seu coração, se tão somente eu tocar na orla das vestes do Senhor Jesus Cristo,
eu serei curada. E a palavra fala que ela rompeu a multidão, porque Jesus estava ali, muita gente ao seu redor, muita gente querendo a bênção do abençoador. Mas aquela mulher foi mais valente do que o valente. Como eu falei para vocês, imagine 12 anos perdendo sangue, estava fraca, debilitada, mas ela permaneceu firme e forte. Tocou na orla das vestes do Senhor Jesus e foi o quê? Curada para a glória de Deus. Por isso eu vou pedir para nossa produção deixar aqui para vocês um VT, tá? Do domingo, o que é que tem acontecido, para que você também vá à nossa igreja e seja uma testemunha viva do Deus vivo que realiza milagres e maravilhas. Daqui a pouquinho eu volto. Você que sofre com doenças, perturbações, enfermidades, vícios, problemas emocionais e todo tipo de mal, pare de sofrer. Está escrito: se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. Como vocês estão... Deus, viram aí que maravilhas? Uma multidão na nossa igreja que fica ali situada na Avenida Fernandes Lima, número 1733, aqui no bairro do Farol. É o endereço mais procurado de toda Maceió. O pessoal tem ido, procurado a presença de Deus, tem buscado o abençoador, tá? Porque tem pessoas que só buscam a bênção. Não, é necessário você buscar ao abençoador, porque a palavra de Deus fala lá no livro de Mateus 6, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Para quê? Para que as demais coisas venham ser acrescentadas, né? Então vá lá buscar o abençoador. Nós temos 3 reuniões no domingo, tá? A primeira é 8 horas da manhã. Se eu pudesse, eu faria com que você fosse lá às 8 da manhã. Por quê? Porque é aquele momento que a gente amanhece, né, sem muita preocupação, a mente tranquila, vai lá, participa do culto. E é uma grande bênção. Muitas vezes a gente deixa para ir à noite, mas no intermédio do dia vai acontecendo tantas coisas, né? Que às vezes vai nos desmotivando, vai deixando a gente cansada, a gente triste, abalado com alguma coisa. E aí você fala, não, hoje eu não vou não, deixa para próximo domingo eu vou lá. E esse domingo nunca vai chegando, né? Então coloque no seu coração em ir no primeiro culto que acontece às 8 da manhã. Mas talvez você diga, Mãe Cláudia, não tem como eu ir pela manhã, porque eu sou plantonista, domingo de manhã eu estou trabalhando, ou tenho algo muito importante que não posso ir nesse dia, é inadiável, nesse horário, melhor dizendo. Não tem problema, nós temos mais 2 horários, às 14 horas, como também às 18 horas. O importante é você participar dessa reunião, onde, né, você vai louvar, engrandecer ao Senhor nosso Deus, vai ser alimentado com a palavra e vai participar desse ato de fé. Não perca não, porque é bênção de Deus. Muitas pessoas têm contado o que Deus tem feito, muitas pessoas têm chegado ali à nossa igreja com problemas e para a glória do Senhor nosso Deus têm sido abençoadas. Por quê? Porque quem realiza é Ele, tá bom? Nós somos apenas instrumentos para te trazer a palavra, para te aconselhar segundo a palavra, porque lembre-se, todo e qualquer conselho que um homem ou uma mulher possa te dar, se não estiver dentro da palavra, não aceite, porque não vai trazer solução para a sua vida. O que vai mudar a tua vida, a tua sorte, é realmente a palavra de Deus, tá bom? Bem, nós antes de chamarmos esse VT, nós estávamos falando da palavra de Deus aqui no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 20, onde fala, o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem, mas não somente isso. Além de achar o bem, né? O que confia no Senhor será o quê? Bem-aventurado. Então, enquanto eu falava aqui para vocês, o Senhor me lembrava de um exemplo, né? De um jovem que diz aqui a palavra. Olha, Mateus capítulo 19, versículo 16. Esse jovem foi se aconselhar com o Senhor nosso Deus. E olha só o que diz aqui. Mateus capítulo 19, versículo 16 diz o seguinte: e eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, né, Jesus falou para esse jovem, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é quem? Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o quê? Os mandamentos. Disse-lhe ele, quais são? Perguntou o jovem ao Senhor Jesus, né? Então Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirá falso testemunho. Também honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
E aquele jovem disse, né, para Jesus, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Olha só, Jesus sabia o que faltava na vida daquele jovem. Jesus sabe o que falta na minha e na sua vida. E como eu falei, muitas vezes nós buscamos tanto consolo, tanto auxílio, respostas, mas não do Senhor nosso Deus. O que acontece? Acabamos falhando, acabamos nos entristecendo, a situação piora em vez de melhorar, quando nós tomamos conselhos que não são conselhos que vêm da palavra do Senhor nosso Deus. Esse jovem falou para o Senhor Jesus, nossa, todos esses mandamentos aí eu guardo, eu pratico desde a minha mocidade, desde quando eu era muito jovem, criança, eu fui instruído e eu permaneço fazendo tudo isso. Mas o Senhor disse para ele, ó, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e o que? Segue-me. Olha só, o Senhor, ele identificou que o coração daquele jovem não estava na palavra, não estava no Senhor Jesus, mas estava onde? Na sua riqueza. E o que é que a gente aprendeu? Que a gente tem que o quê? A gente tem que guardar, a gente tem que praticar toda a instrução do Senhor, mas não 90%. 99% também não vai resolver, não vai adiantar. Nós temos que praticar 100% das ordenanças do Senhor nosso Deus. Jesus viu que o coração daquele jovem estava nas suas riquezas, aquele jovem tinha o seu tesouro no quê? Nas riquezas. Ele tinha o dinheiro dele como se fosse o Deus dele. E quantas não são as pessoas hoje em dia, né, que não buscam o Senhor Jesus Cristo porque dizem, nossa, o meu Deus é o meu dinheiro, batem até no bolso e diz isso. Que se não fosse o dinheiro dela, que não fosse o trabalho, que não fosse o esforço dela, elas não teriam nada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que dá forças para essa pessoa se levantar todos os dias para ir trabalhar? Quem é que sopra nas narinas dessa pessoa todos os dias, trazendo o fôlego da vida? Não é o Senhor nosso Deus? Pois é, dele para ele são o quê? Todas as coisas. Enquanto eu e você estiver praticando a palavra de forma paliativa, não vai surtir efeito, Deus não vai poder se manifestar completamente na nossa vida, não vai não. Esse jovem, diz a palavra, que saiu dali triste. Por quê? Porque ele não estava disposto a obedecer 100% daquilo que o Senhor tinha falado para ele. A palavra não fala mais nada, né? Mas o que a gente pensa é o seguinte, que se a pessoa, eu ou você, não obedecermos 100% da palavra do Senhor nosso Deus, essa alegria que a gente vive aqui em meio à terra se tornará passageira. Essa prosperidade que você está vendo, que está acontecendo na sua vida, glória a Deus, aleluia, pode não durar para sempre, não. E quando eu falo em prosperidade, não é somente financeira, não. É prosperidade no seu lar, quando você vê a sua família, todos ali se dando bem, a sua família interagindo um com o outro, porque tem casos, de famílias, né, que o pai não se dá com a filha, o marido já não fala com a mulher mais, parece, né, um ringue, vamos dizer assim, essa casa. É só luta, é problema, é discórdia em meio a essa família. Mas não é isso que o Senhor quer para mim e para você. Mas tudo pode mudar, tudo pode ser transformado a partir do momento que você consagrar 100% do seu ser ao Senhor nosso Deus. Enquanto tiver vida aqui na terra, você precisa de dinheiro? Precisa sim, porque se não tiver dinheiro, você não vai comer, você não vai se vestir, talvez você que mora de aluguel não vai ter como pagar, não é verdade? Você tem que trabalhar para ter condição para pagar todas essas despesas. Porém, o nosso Deus, a nossa alegria, a nossa fortaleza não está no dinheiro. Não está no amor que outra pessoa possa ter para te oferecer. Tem pessoas, né, que vivem num relacionamento e diz, nossa, fulano para mim é tudo. Se eu perder ele, misericórdia, nem vida eu tenho mais. É uma dependência total. Dependência nós temos que ter única e exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Porque quando nós fazemos assim, nós cumprimos a palavra. Nós fazemos aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor quer. E aí nós agimos de forma correta. Porque é o Espírito Santo que vai falando no nosso coração como a gente deve proceder,
nas situações, como é que você deve tratar os seus colegas de trabalho lá, onde muitas pessoas estão se levantando contra você, onde você tem sido alvo de inveja, né? Onde pessoas têm olhado para você e têm desejado até mesmo o seu mal. O Senhor, Ele te dá estratégia, Ele te dá sabedoria para edificar e não destruir. Ele te dá sabedoria para que você venha saber se relacionar em qualquer relacionamento, seja no seu casamento, seja relacionamento entre pais e filhos, seja no seu relacionamento profissional com aqueles ali que você divide o dia de trabalho, o Senhor Ele te dá. Mas é necessário o quê? Que você cumpra essa palavra aqui de Provérbios, capítulo 16, versículo 20, que diz: o que atenta prudentemente para a palavra do Senhor achará o bem na tua casa, no trabalho, na tua fonte de renda, achará o bem aonde quer que você vá. A palavra de Deus diz que aonde você colocar a planta dos seus pés, abençoado será. E ele diz mais: e o que confia no Senhor será o quê? Bem-aventurado. O Senhor não vai te deixar passar vexame, não. Essa situação que está acontecendo na tua vida não é para a tua morte, pelo contrário, é para que você honre ao nome do Senhor nosso Deus e também seja honrado. Guarde essa palavra no seu coração. Pratique e aí sim você verá mudança de vida. Não haja neciamente, cumprindo apenas 99,9% das ordenanças do mandamento, das instruções do Senhor nosso Deus, não. Mas haja 100%, cumpra a vontade de Deus na sua vida e assim você será uma pessoa bem-aventurada. Eu quero te fazer um convite, para participar de um dos nossos cultos. A nossa igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, fica localizada na Avenida Fernandes Lima, número 1733, no bairro do Farol. A Igreja da Graça é o seu ponto de encontro com a bênção do Senhor nosso Deus. Depois de ver tantas bênçãos da graça de Deus sendo derramada na vida de tanta gente, vamos orar? Maceió, Alagoas, Brasil e o mundo, é momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos e com o nosso coração aberto vamos engrandecer a presença do Senhor nosso Deus. Pai amado e Pai querido, estamos aqui na Tua presença. Eu não estou sozinha, Senhor, mas trago comigo uma multidão, mulheres que com lágrima nos olhos rogam pelos seus filhos, pelos seus esposos. Também aqui assistindo, meu Pai, estão homens que estão orando por sua fonte de renda. Talvez há muito tempo eles estão desempregados. E nós te pedimos, abre as portas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou limitada, não sei o problema, meu Pai, que essa pessoa está enfrentando, mas eu te peço, passa com teu poder, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, destruindo todo o mal, meu Pai, toda a anormalidade, tudo aquilo que tem atrapalhado essa pessoa. Eu digo para você, depressão, opressão, saia daí agora. Essa rinite alérgica, essa pessoa que tem tido, meu Pai, problemas constantes, insônia, não tem deixado ela pregar os olhos direito e no outro dia ela amanhece, meu Pai, totalmente quebrada. Em nome de Jesus, passa com teu poder do alto da cabeça até a planta dos pés, repreendendo todo e qualquer mal. Eu digo mal, pega tudo que é teu e sai agora para nunca mais voltar. E eu declaro essas pessoas abençoadas e libertas de todo e qualquer mal para a glória de Deus. E você que crer, diga amém e graças a Deus, amém? Receba a bênção aí na sua casa, receba a presença do Deus Todo-Poderoso. Eu vou ficando por aqui, tá? Mas nós temos um encontro marcado na próxima semana com outro programa, onde Deus também vai permanecer falando ao teu coração. Eu vou ficando por aqui, mas que a graça do Senhor invada a tua casa, a tua vida e a tua família, em nome de Jesus.